1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18, preste muita atenção, por gentileza. A santa, poderosa palavra do Senhor diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Verso 15. Dizendo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos entregar ao Senhor esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Senhor, me dê fidelidade, que eu possa transmitir o real sentido que o Senhor ministrou pelo Espírito Santo do Senhor ao apóstolo Paulo a escrever essas sagradas letras. Tome o coração dos meus irmãos que estão em casa, que a palavra do Senhor, que é uma semente, possa cair numa terra boa, e essa semente possa germinar, frutificar, e esses frutos possam permanecer. Nós queremos entender, Senhor, para o maligno não roubar a nossa semente. Que os meus irmãos, e principalmente eu, a gente possa ser não somente ouvinte da palavra, mas sim praticantes, no nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta foi escrita, e como a gente está vendo em cada exposição, para dar esperança para uma igreja e para corrigir ensinos equivocados. Essa era uma igreja perseguida, e para quem está passando por tribulação, por um momento difícil, precisa de esperança. E essa igreja também tinha alguns ensinos equivocados. Um deles era sobre o que nós vamos falar, sobre a volta de Cristo. Eles tinham um conhecimento tão equivocado, que eles achavam que Cristo ia voltar a qualquer momento. Então eles pararam de trabalhar, eles pararam de fazer a vida deles, e esperaram numa rede Jesus voltar. Jesus sim, meus irmãos, ele pode voltar a qualquer momento, mas isso não significa que a gente tem que ficar de braços cruzados esperando ele voltar. Pelo contrário, nós temos que fazer o que ele nos ordena nas escrituras, e se ele voltar hoje, agora, no meio desse programa, nós que estamos nele, nós vamos ao encontro dele, para a alegria e não para a tristeza eterna. Então, essa igreja tinha alguns conhecimentos equivocados, pela influência do mundo, de falsos mestres. Então Paulo, ele vai trabalhar muito sobre a vinda do Senhor. Eu creio que você já conseguiu perceber nessa carta, em cada exposição, em cada leitura, em cada ensinamento. E aqui ele vai falar, ele vai responder perguntas sobre como estavam as pessoas que já morreram. Eles estavam vivendo e tinha pessoas que já tinham morrido. Alguns por doença, alguns por ordem natural, mas alguns por causa da perseguição. E eles, por ter um ensino equivocado, eles achavam que quem tivesse morrido antes de Jesus voltar, estavam perdidos. E aí Paulo vai argumentar, vai ensinar que os que morreram, eles não estão um passo atrás de nós, um grau a menos de nós, não. E aí ele faz esse ensinamento. E desde, meus irmãos, que Jesus subiu aos céus, a igreja tem essa expectativa. Por isso que os últimos dias, não é hoje propriamente. Os últimos dias, quando fala na palavra do Senhor, é desde a ascensão de Jesus aos céus. A partir da subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, os últimos dias foram inaugurados.
Então nós estamos sim nos últimos dias, porque desde que Jesus subiu aos céus, já começou esses últimos dias. Os últimos dias não significa que é os nossos dias. Algo que você tem que entender sobre escatologia, sobre a doutrina do final dos tempos, é isso. Que sempre, em todas as épocas, as pessoas que estavam vivendo acreditavam piamente que essa era a geração que Jesus iria voltar. Porque tudo que estava na Bíblia estava acontecendo, isso e aquilo. Então nós temos que guardar o nosso coração, entender que se Ele voltar hoje, glória a Deus, nós temos que estar preparados. Mas nós temos que entender que os nossos irmãos antepassados acharam também que Jesus ia voltar. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Mas eu e você temos sim que ansiar pela volta do soberano. Então desde que Jesus foi assunto ao céu, nós estamos na expectativa e aguardamos, ansiamos a volta do Senhor, Maranata. Então Paulo vai aqui explicar, vai responder perguntas sobre o destino eterno dos irmãos que já tinham morrido. Então vamos ler novamente verso a verso e expor no nome de Jesus. Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Meus irmãos, o primeiro conselho de Paulo para mim e para você é: não seja ignorante. Sobre esse assunto, infelizmente, é com tristeza no meu coração que eu falo isso, mas existe muita ignorância, muito misticismo, pouca Bíblia, e aí nós inventamos muitas coisas que não é para edificação do corpo, e sim para a confusão do corpo. A escatologia nunca foi para isso, e sim foi para a esperança, e sim foi para a motivação, e sim foi para a compreensão e não para a confusão. A Bíblia, em vários momentos, é claro, Jesus é enfático, de não falar uma data em si do seu retorno, mas pelos séculos, por todos os tempos, muitas pessoas cravaram que Jesus ia voltar no ano X. E todas elas foram frustradas, porque a palavra do Senhor não fala para a gente gravar, para a gente guardar a data, fala para a gente aguardar. E é isso. Então, sobre esse assunto, não seja ignorante. E isso é muito pertinente para a minha vida e para a sua, porque o que tem de ignorância sobre o assunto volta do Senhor, o assunto escatologia, é muito, mas que eu e você não possamos ser. E aqui, ainda no verso 13, o apóstolo Paulo vai falar: não seja ignorantes sobre os que dormem. E aí, mediante essa palavra, existe um segmento dentro, talvez, do protestantismo, algum considera como seita, que acredita que quando a gente partir dessa vida, nós vamos estar dormindo, literalmente. Vai ser o sono da alma. Mas, meus irmãos, isso não é bíblico, isso não é ortodoxo. O sono da alma, a doutrina do sono da alma é uma heresia, não tem base bíblica. Aqui, quando o apóstolo Paulo usa o termo dorme, é uma figura de linguagem, para falar de algo forte, mas de uma maneira tranquila. Quando alguém morre, nós falamos, foi descansar. Nós usamos outros termos, por causa da situação em si. Mas, biblicamente, não só por causa do termo, que nós não acreditamos no sono da alma. Não, é por causa da própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E aqui, em alguns textos que eu trouxe aqui, não precisa abrir, pode anotar para conferir, por gentileza, confira. Em João, capítulo 8, verso 56, o próprio Jesus fala que Abraão viu o dia dele, o dia do Senhor, o dia de Jesus vir, e se alegrou. Como alguém pode se alegrar se ele está dormindo? Outro ponto, Apocalipse 6, capítulo 6, verso 10. Os mártires, eles que morreram por causa de Cristo, clamam por Deus vingar o sangue deles. Como alguém pode clamar por vingança se está dormindo? O melhor argumento aqui para mim, Lucas 16, do 19 ao 31, o rico e Lázaro. Os dois estavam ali, conscientemente, um no paraíso,
outro no inferno, os dois estavam conscientes, nenhum dos dois estavam dormindo. E o ladrão na cruz, em Lucas 23, 43, onde Jesus fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o sono da alma é uma doutrina errada, equivocada. Nós não advogamos, nós não cremos, é uma heresia. Então quando Paulo usa o termo dormir, entenda isso. Ele está usando uma figura de linguagem para aqueles que estavam mortos. Amém? Glória a Deus. E nós temos que entender ainda, mediante o verso 13, que Paulo fala para que a gente não se entristeça como os outros que não têm esperança. Meus irmãos, eu e você temos que entender que eu e você temos uma esperança rica, viva. O mundo sem Jesus, ele não tem esperança. É aqui e agora, e acabou. Mas eu e você que cremos no Senhor, que cremos na promessa do cristianismo de vida eterna, nós temos uma esperança. E uma coisa, meus irmãos, é eu e você sofrer sem esperança. Outra coisa é eu e você sofrer com esperança, de maneira provisória, sabendo que o sofrimento de agora está acontecendo. Sim, está acontecendo, mas é de maneira provisória, não é eterno. Vai vir algo muito melhor. E por isso, que eu não preciso abrir, mas eu vou ler aqui para você, Romanos 8, 18, onde o próprio apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Roma: considere que os nossos sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória em que nós será revelado. Meus irmãos, entenda essa verdade. Entenda essa verdade, porque tudo que eu e você passamos aqui é provisório, é passageiro. Existe uma eternidade para mim e para você. Esse versículo fala explicitamente sobre a eternidade. Muitas pessoas erroneamente usam esse versículo para a vida aqui no presente. Não, o que você está andando de ônibus hoje, amanhã você vai andar de carro. Meus irmãos, Deus pode fazer isso? Pode, mas esse versículo não está falando disso. Essa passagem está falando sobre a eternidade. Então tudo que nós passamos aqui, sofrimentos, humilhações, dias maus, não se comparam com a eternidade. Um lugar onde não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter tristeza, onde a presença do Senhor vai ser muito mais clara do que no melhor momento que nós já experimentamos aqui na terra. Por isso que tudo que a gente passar aqui não se compara com a eternidade que está preparada para os filhos de Deus, para aqueles que creem no seu nome. Então o verso 13 nos ensinou isso. Que primeiro, explicando, não existe a doutrina do sono da alma. E segundo, vocês, eu e esses irmãos, eles não devem ficar desesperados exageradamente. E eu e você temos que entender isso. Você crê que o Senhor está no controle? Você crê que o Senhor é soberano? Então, por mais que aconteça algo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu país, no mundo, que talvez você não queria, que você não gostasse, não estou falando para você se alegrar com coisas ruins, mas eu estou falando que você não pode se desesperar como alguém do mundo, como alguém que não tem esperança em Cristo Jesus. Eu e você, nós temos uma viva esperança, uma rica esperança, Jesus, o soberano. Então não se desespere exageradamente, creia no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor. Verso 14, a palavra do Senhor diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que neles dormiram. Então, meus irmãos, assim como Jesus ressuscitou, ele voltará. Por isso que a doutrina da ressurreição, ela é muito importante para o cristianismo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente está vivendo uma mentira. Nós estamos sem esperança. Mas se Cristo ressuscitou, aí sim nós podemos crer, nós podemos ter uma esperança. Por isso, meus irmãos, aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, é uma fé deficiente, é uma fé falsa.
A ressurreição de Cristo, ela é uma das bases da nossa fé. Então, eu e você que cremos que Ele ressuscitou, se cremos que Ele ressuscitou, nós temos que entender que Ele vai voltar. A ressurreição de Cristo é a garantia da minha e da sua ressurreição. Ele venceu a morte para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. Então entenda isso, se Cristo ressuscitou, se você crê nisso, creia que você e que os irmãos que hoje já partiram, eles vão ressuscitar com Cristo. Paulo aqui já dando respostas aos dilemas dessa igreja. Então a ressurreição de Cristo, ela é a garantia da minha e da sua ressurreição também. Verso 15, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre a vinda em si do Senhor, sobre o momento que irá acontecer, e aí a gente vai chegar no arrebatamento. Verso 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Então é claro, aqui Paulo, sempre, mas aqui ele enfatiza mais numa doutrina muito importante, que não é a palavra da cabeça dele, da alma dele, dos gregos, dos romanos, dos filósofos. Não, a palavra é do Senhor. Porque essa doutrina não se baseia somente nesse texto, mas em vários textos das Sagradas Escrituras. Fizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Os mortos, meus irmãos, vão ressuscitar primeiro. Então a ressurreição precederá o arrebatamento. Então essa resposta de Paulo era muito pertinente, porque na cabeça desses irmãos aqui de Tessalônica, eles estavam achando que quem morreu antes de Cristo voltar, estava sem esperança, estava perdido, e só ia valer se estivesse vivo no momento da volta de Jesus. E aí Paulo fala que não. Paulo mostra para mim, para você, e para esses irmãos principalmente, que na verdade, quem estava morto, vai ressuscitar primeiro, antes do arrebatamento meu e seu, ou deles, amém? Então entenda essa verdade. Você que ama alguém que já partiu e que tinha fé em Cristo Jesus, pode ter certeza que no momento onde nós vamos encontrar o Senhor nos ares, o Senhor vai arrebatar os que creem no seu nome, você vai encontrar com eles. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez o seu filho, talvez os seus avós, talvez o seu amigo, um dia, na eternidade, aqueles, é claro, que creem no Senhor, que confessaram o Senhor em vida, nós vamos encontrá-los, por isso que essa palavra é uma palavra de esperança, nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Então entenda, assim como os tessalonicenses precisavam entender, nós não somos melhores do que os que já morreram. Na verdade, eu acho, na minha opinião, como o apóstolo Paulo falou que era muito melhor estar com Cristo é muito melhor. Mas não significa que a gente tem que acabar com a nossa vida e se matar. Não, isso é errado, isso é pecado. Porque nós temos uma missão aqui. Então, enquanto a gente não cumprir essa missão que o Senhor estabeleceu, nós temos que ficar. E aqui vai ser o melhor lugar. Mas pode ter certeza, meus irmãos, não tenha medo da morte. O dia que a gente partir dessa vida e encontrar o Senhor face a face, vai ser muito melhor. Então não tenha medo da volta do Senhor. Tem gente que erroneamente, e é com tristeza no meu coração que eu vejo isso, não quer que o Senhor volte porque quer casar ainda. Não quer que o Senhor volte porque quer ter filho ainda. Não quer que o Senhor volte porque quer formar na faculdade. Meu irmão, isso é uma ignorância enorme. Alguém que fala isso pode até ser sincero, pode até amar o Senhor e crer e ser salvo, tudo bem, mas alguém que de alguma forma tem um conhecimento equivocado sobre a eternidade. Aqui e agora não é e nunca será melhor do que a eternidade. Então creia no Senhor, anseie pelo Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e quando Ele vier, meus irmãos, vai ser o melhor momento
do mundo para mim e para você. Verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, mais uma vez, sobre que os mortos vão ressuscitar primeiro. E algo que nós vemos aqui no verso 16 é que o Senhor descerá do céu para o encontro dos vivos com todos os santos, os irmãos em Cristo Jesus, né? Que já tinham morrido. Então eles vão ressuscitar primeiro e vão vir juntamente com o Senhor. E aqui, meus irmãos, fica muito claro que a vinda do Senhor Jesus Cristo será pessoal, visível, audível e gloriosa. Meus irmãos, é aí que a gente começa a entrar para ensinar de maneira bíblica e certa, mediante as Sagradas Escrituras, que o arrebatamento secreto não existe. A palavra do Senhor é clara, que vai ser pessoal, visível, glorioso. Não vai ser como um filme que talvez você já assistiu. Não, isso não é bíblico. A palavra do Senhor é clara, que o dia que o Senhor vier, e que eu e você, a gente for arrebatado com Ele, vai ser algo visível, pessoal, glorioso, audível. Verso 16, mais uma vez, para você não ter dúvida. Dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. Ele descerá dos céus. Todo joelho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como diz em Filipenses capítulo 2. Alguns vai confessar com alegria. Glória a Deus, eu criei sempre em Jesus, mesmo sem ver. Outros vão confessar com tristeza, com desespero, porque o tempo acabou, Cristo voltou. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Então, os vivos em Cristo Jesus serão arrebatados na vinda do Senhor, na consumação de tudo. Eu e você temos que ter essa certeza. A vinda do Senhor, meus irmãos, será única. Não terá 1, 2, 3, 4 estágios. Não. Como falsos mestres que dataram a vinda de Jesus, e aí Jesus não veio, falou que Jesus veio de uma forma diferente, espiritual. É só conversa e não Bíblia. Então a vinda do Senhor será algo visível, será algo claro, todo olho verá. E a vinda do Senhor será uma única vez. Na verdade, será a segunda vinda. A primeira foi quando ele nasceu numa manjedoura, ele foi criado por Maria, por José, primeira vinda dele. Agora será a segunda, mas não como uma criancinha, não como alguém frágil, não, como o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o soberano, onde ele vai consumar tudo. O tempo vai ter acabado. Jesus voltou. Então, nesse momento glorioso, os mortos em Cristo já estão ressuscitados com Ele. Cristo vem junto com os mortos em Cristo, e nós que estivermos vivos, vamos ao seu encontro. Então o arrebatamento irá acontecer, mas vai ser uma única vez. Na volta de Cristo, na consumação de tudo, Cristo virá. Glória a Deus por isso. E depois, meus irmãos, do arrebatamento, desse momento onde os mortos vêm, Cristo vem, a gente encontra com Ele. Isso vai ser imediatamente. O que vai acontecer ainda no verso 17? E assim estaremos com o Senhor
para sempre. Então, meus irmãos, depois desse momento glorioso, do arrebatamento e da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos vivos, nós nos adentraremos na eternidade, onde não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver dor. Então Cristo vai voltar para consumar tudo, para buscar os que creem no seu nome, para ressuscitar os que morreram crendo no seu nome. E será, meus irmãos, a consumação de tudo, para aí sim, a gente adentrar na nova Jerusalém, a gente viver a eternidade com Cristo Jesus, nos deleitando, amando Ele para sempre, para sempre e para sempre. Meus irmãos, você tem que entender, eu não sei por que você está assistindo essa aula de hoje. Talvez você tenha um hábito, glória a Deus. Talvez você estava trocando de canal e parou. Talvez alguém te mandou o link do YouTube e você não está em Cristo Jesus. Eu tenho que te falar algo. Quando Jesus voltar, as chances vão ter acabado. Então você que precisa se decidir por Jesus, hoje é o dia. Se Jesus voltar agora e você não estiver nele, não existirá chance. A chance que nós temos é aqui e agora. Então, não deixe para amanhã a atitude que você tem que tomar hoje, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. A volta gloriosa de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, é o momento onde as chances vão ser acabadas. Então, que você que não está em Cristo Jesus, que não tomou uma posição aí na sua vida, se arrependa dos seus pecados e creia nele hoje. Verso 18. Console uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, tudo que Paulo trabalhou aqui, nessa perícope, nessa carta, mas vamos falar sobre essa perícope que estamos estudando, do verso 13 ao verso 17, toda a argumentação do apóstolo Paulo era com um único motivo: consolar uns aos outros. E é isso que eu e você temos que entender. Meus irmãos, escatologia, que aqui nós estamos fazendo uma pregação expositiva, mas dentro da matéria escatologia, que é a doutrina do final dos tempos, esse texto é um dos mais usados. Então esse texto se remete a essa matéria, dá base a essa matéria. Então escatologia, infelizmente, nós temos negligenciado essa matéria nas igrejas por alguns motivos. O primeiro talvez é porque nós temos medo disso, dos símbolos, das maneiras, e a gente não sabe talvez interpretar, e a gente tem medo e quer fugir. Esse não é o caminho. Mas também o outro motivo do nosso desinteresse a essa matéria é também porque existem muitas loucuras, muitos ensinos equivocados que realmente confundem muito mais do que edificam. E para a glória de Deus, na nossa igreja, nós aqui no programa de pregação expositiva Legacy Logos, todos os sábados às 5 horas da tarde, estamos estudando 1 Tessalonicenses, que é uma carta escatológica. E na escola bíblica, todo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos estudando Apocalipse, que é uma carta também escatológica. E meus irmãos, uma das complicações também dessa matéria é que existem muitas discussões. Pessoas brigam por causa disso. E essa matéria não foi desenvolvida, esse sentimento, esse ensinamento, melhor dizendo, não foi dado por Deus para discussões. E pior, não só discussões, para brigas, para confusões, não. A matéria escatologia, a carta aos Tessalonicenses, a carta de Apocalipse, foi escrita para consolar os irmãos, para nortear os irmãos, e não para gerar confusão, e não para gerar os momentos ruins. Esse ensinamento de hoje tem que trazer consolo e esperança para você. Então nós temos que ter esse coração quando nós formos estudar essa matéria.
E não querer achar que somos melhores do que alguém. Não querer saber quem é o anticristo. Para que você vai querer saber disso? Saber o tamanho do chifre da besta. São coisas desnecessárias, que não edificam o corpo de Cristo, que não consola, que não dá esperança, que não dá um ensinamento sólido, ortodoxo. E sim só gera confusão. Então tenha um coração ensinável e principalmente humilde de entender o porquê desses escritos bíblicos dentro dessa matéria que nós sistematizamos dentro da teologia chamada escatologia. É para dar esperança, é para dar consolo, é para dar um ensino fiel e não para gerar controvérsia. E não para a gente nos apegar em mínimos detalhes sem relevância nenhuma, que não ajuda em nada a edificação do corpo de Cristo. Cuidado, guarde o seu coração. Então, para a gente finalizar esse programa de hoje, esse momento maravilhoso, eu tenho 4 aplicações práticas para mim e para você. A primeira delas, não seja ignorante sobre esse assunto. Como o apóstolo Paulo falou lá no verso 13, e mediante todos os ensinos dessa perícope, mas de toda a passagem do Senhor sobre os finais dos tempos, não seja ignorante. Meus irmãos, não vá além do que a Bíblia fala. Dos motivos da gente crer que o arrebatamento será na vinda de Jesus para a consumação de tudo e não antes, secretamente. Primeiro, é porque não tem base bíblica sólida, o arrebatamento secreto. Segundo, é mediante os pensamentos, querendo pensar como homem. As pessoas acreditam que Cristo não vai deixar a gente sofrer, por isso que vai arrebatar a igreja. Meus irmãos, você sabe que a igreja por 300 anos foi perseguida pelo Império Romano, que matou homens e mulheres, crianças no Coliseu, a espada, que Roma era iluminado com os cristãos que eram queimados, que hoje ainda, no século 21, no Brasil não. No Brasil é fácil ser crente. No Brasil você não é perseguido. No Brasil é light, por isso que a gente vive esse cristianismo raso. Mas no Oriente Médio, todos os dias morrem pessoas porque creem em Jesus. Por isso é inconcebível a gente achar que o Senhor vai nos arrebatar secretamente para nos livrar de um sofrimento da grande tribulação. Não, Ele sempre permitiu o sofrimento, porque as tristezas, a dificuldade que nós passamos agora não se compara com a glória que será revelada. Nós lemos aqui Romanos 8, entenda essa verdade. Segunda aplicação, creia que Cristo vai voltar. Creia que Cristo vai voltar. Mesmo, meus irmãos, você que está passando por dias maus, dias difíceis, talvez está desempregado, prestes a se divorciar, com um filho nas drogas, vários momentos difíceis, e mediante todos os sofrimentos, infelizmente nós somos tendenciosos a talvez a perder a esperança de tudo, e talvez até a nossa fé em Cristo Jesus é abalada. Mas a palavra que eu tenho para você, fique firme no Senhor. O Senhor nunca mentiu para nós, falando que a gente não ia sofrer, que a gente não ia passar por dias maus. Não, Ele nunca falou isso. No mundo tereis aflições. Mas entenda, mais uma vez Romanos 8, tudo que você passa aqui não se compara com a glória que há de ser revelado. Permaneça firme no Senhor, meu irmão e minha irmã, porque Cristo vai voltar. Terceira aplicação, como eu já pontuei, mas aqui enfaticamente, quando Jesus voltar, acabou as oportunidades. Quando Jesus voltar, meus irmãos, não será para salvar, e sim para julgar. A salvação é hoje e agora. Jesus voltou, acabou a chance. E se Jesus não voltar para todo o seu povo, mas só voltar para você mediante a morte, também acabou. Não é bíblico, nós não advogamos com a doutrina do purgatório. É aqui e agora. A palavra do Senhor é clara. É dado ao homem morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então, meus irmãos, se arrependa hoje,
Muda de vida hoje, toma uma posição hoje, larga essa vida de pecado hoje. Deixa o Senhor te transformar. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar. Você pode ter certeza disso. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas você tem que tomar uma posição. Você tem que largar a sua vida de pecado. Porque quando Cristo voltar, acabou a chance. E você, no inferno, vai lembrar dessa tarde. Vai lembrar dessa pregação. Você não vai perder sua consciência. Como o rico lá no inferno não perdeu e lembrou de Lázaro. Você vai lembrar dessa tarde aqui. Então se arrependa hoje, tome uma posição por Cristo hoje, mude a sua vida, no nome de Jesus. Ele voltou, acabou as oportunidades. Quarta e última aplicação: anime uns aos outros. Assim como Paulo, meus irmãos, animou os Tessalonicenses, assim como eu espero estar animando vocês, eu convido, anime uns aos outros. Anime pessoas ao seu redor que estão passando por dias maus. Anime pessoas que perderam entes queridos. Anime. Nós somos convidados a isso. A levar a carga um dos outros. A ajudar uns aos outros na caminhada. A carregar o fardo um dos outros. Então, meus irmãos, anime uns aos outros. Eu espero do fundo do meu coração, de maneira bíblica, expondo, fiel, ter o mesmo sentimento que Paulo teve em animar os irmãos. Espero ter te animado também. Mas o convite não é só você ser animado, porque a nossa fé não é sobre você, não é sobre eu. A nossa fé é sobre quem nós vamos alcançar. Então Cristo te abençoa, não para você só ter conhecimento. Cristo te abençoa e te dá o conhecimento para você transmitir esse conhecimento para outros. Então, assim como você está sendo animado nessa tarde, anime uns aos outros. Fale que Cristo voltará. Nós seremos arrebatados os vivos, os mortos vão ressuscitar. Anime e exorte e aconselhe os que não estão em Cristo, que quando Ele voltar acabou a chance. Mas entenda isso, tenha esse coração. Toda essa perícola, toda essa carta é para animar, é para gerar um conhecimento sadio, e não para confundir, e não para criar discussões que não são proveitosas. Entenda isso. Eu e você, nós seremos arrebatados. O Senhor voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nós vamos nos ares encontrar com Ele. E a partir daquele momento, nos adentrar na Nova Jerusalém, na eternidade, e viver eternamente no gozo do Senhor. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Creia nisso, confie nisso. Deixa eu orar por você, para o Senhor, o Espírito Santo de Deus, aplicar essas verdades muito melhor do que eu no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento ao Senhor, à disposição das suas sagradas escrituras. Que os meus irmãos possam ter um entendimento completo sobre o que a gente conversou e ensinou aqui nessa tarde. Aplique nas realidades dele. Pai, tira todas as escamas, todos os sofismas que impedem os seus filhos, os meus irmãos, a chegar aos conhecimentos da verdade. Eu abençoo a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te